agora tá todo mundo vendo quem já tá aqui do nosso lado para esse papo maravilhoso. Reverendo Lucas, querido. Eu tava aqui Você pensando, tá bem? Eu ainda não te sigo, reverendo. Preciso te seguir, né? Tá perdendo. Não, a gente se segue. Segue? Se segue. Então eu No Instagram. Às vezes a história do algoritmo, né? Não nos presenteia com, né? Não, mas a Os gente se posts segue, a gente se das segue. pessoas que a gente segue, né? Inclusive, coloquei o Leão agorinha no History. Ah, é? Mas é muito legal seguir o reverendo, porque ele tem tantas mensagens lindas para passar pra gente, tanta reflexão só queria bacana. dizer que a sua Inhaxica faz maior sucesso lá na minha capelinha. Merecidamente. Assim como o Padre Cício, já tem um lugar especial para ele na casa nova também. Merecidamente, é uma honra pra mim. Querido. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente está vivendo agora. A gente sabe que o Natal, além de uma data extremamente simbólica no ponto de vista religioso, existe muito mais além disso, né? A gente entra numa egrégora diferente, né? E parece que estamos realmente todos juntos nessa mesma vibe, né? Como é que você explica esse sentimento que as pessoas têm com relação ao Natal? Você acha que é uma coisa mais ligada ao encerramento de um ciclo mesmo, esperança de dias melhores? Ou, sei lá, a gente entrou num mundo de um consumismo muito doido e aí a gente entra nessa loucura de correrias de compras e tal e acaba sentindo coisas diferentes? O que você sente com relação ao Natal e o que você observa do seu rebanho? Rê, então vamos lá. Na verdade, eu acho que é um pouquinho de tudo que você colocou. Vocês já foram para Aparecida do Norte? Sim, já. Não tem uma energia diferente quando a gente pisa no lugar? Sim. Quem vai para Fátima, tem aqui o pessoal da produção que é devotíssimo de Fátima. Se você vai para Medjugorje, se você vai para Guadalupe, para Jerusalém, quando a gente vê as imagens dos nossos irmãos muçulmanos indo para Meca, isso é chamado de osmose. Essa anamnese coletiva que exatamente vibra no mesmo padrão de pensamento, de intenção, de fé. Então, com tudo e por tudo, é evidente que nós entramos num processo extremamente consumista que deturpa o verdadeiro sentido do Natal. Isso também faz com que há essa quebra e a gente fique anestesiado pela fé por causa dessa correria consumista. Mas o fato é que existe uma grande corrente que vibra ainda, até mesmo para, como disse muito bem na matéria, aliás, do Museu de Arte Sacra, que de fato é um baita de um lugar. Eu tive o privilégio de ser coroinha no Mosteiro da Luz, onde fica, construído por Frei Galvão, da última vez a gente falou sobre ele, e realmente é uma visita incrível. E foi muito boa a reportagem, porque o Natal transcende a própria religião cristã. A gente vai ver judeus que também celebram nesse período o Hanukkah, mas que se presenteiam, pessoas de outras crenças que enfeitam as suas casas e que colocam inclusive presépio, porque há uma questão de memória coletiva, é algo quase que antropológico, em que nós somos chamados exatamente para viver o que você pontuou muito bem, o encerramento do ciclo. O que o pessoal precisa entender, a gente não celebra o Natal porque estamos celebrando o dia que Jesus nasceu. Simplesmente não há nenhum tipo de documentação histórica que comprove esse fato. Até porque ninguém sabe se foi esse dia mesmo, né? Foi um consenso da igreja com relação Na verdade, a isso. foi uma estratégia dessa igreja que começa a tomar o lugar do Império Romano em decadência a partir de Constantino, que precisa suplantar algumas datas tidas como pagãs. Por exemplo, o solstício de inverno. Entre os celtas era o período do Iule. E entre todos os principais povos originários, principalmente da Europa, era quando você celebrava a colheita, exatamente porque você pedia às divindades que garantissem em plena escassez do inverno a garantia dos cereais e das colheitas. Então celebrava o solstício de inverno. As provisões, certo. As provisões. E aí, para suplantar, qual é a grande provisão? Jesus de Nazaré. Tanto que, curiosamente, no dia 24 de junho, quem que é celebrado na tradição da igreja? São João Batista, que é o que precede o Cristo, né? Que é o solstício de verão, no hemisfério norte. Sim, sim. Então, é uma questão de suplantação. Pelos astrofísicos, inclusive da NASA, que investigam até a questão do cometa Halley, que teria sido eventualmente pelo qual os 3 magos do Oriente se basearam para visitar o menino, o que teria acontecido somente 2 anos depois do nascimento dele, não foi de imediato.
Jesus teria nascido muito provavelmente pela movimentação celestial, em que acusa, num período em que o Halley foi visível. Pra Olha gente que interessante. é interessante. Pra gente é mais complicado entender, porque a gente está do outro lado do mundo, né? Exatamente, então a gente tem que está no trocar. hemisfério, a gente tem que Falou trocar. em verão, a gente pensa no Isso, inverno né? e vice-versa. Exatamente. Tá. E para eles... Agora quer dizer então que o Halley, bom, ele tá aí há milênios, né? Tá aí há dando milênios. esse rolê. Para muitos astrofísicos teria sido ou o planeta Marte, no qual Melchior, Baltazar e Gaspar se basearam, ou o Halley. Ou o Halley. E se for se basear na presença do Halley, então teria sido em meados do mês de março, abril. Então, não é Há muito... quem diga que ele nasceu no dia 1º de março, né? Muito- falar é isso muito- que é o dia do meu aniversário. Ah lá, tem uma corrente, tem várias correntes que defendem isso. Então, é muito provável que teria sido em 25 de dezembro. Porém, por que a gente celebra o Natal ainda assim? Porque celebramos o fato de que o Cristo nasce. E propositadamente no encerramento de ciclo. Veja, todas as religiões cultuam o fim de um ciclo. E na tradição judaico-cristã nós temos uma visão até muito severa sobre a coisa apocalíptica. A gente acredita que o dia do julgamento vai ser um dia derradeiro em que todas as pessoas serão arrebatadas, quer dizer, haverão aqueles que serão arrebatados por terem sido fiéis e aqueles que serão condenados ao inferno. Eu pessoalmente acho isso uma visão muito tétrica, mas é uma visão pessoal minha. Nesse sentido, estou mais para o povo do Oriente, como dentre os hinduístas, os próprios budistas, jainistas e até mesmo muitas etnias africanas, inclusive indígenas nossas aqui, que falam que o apocalipse é um processo cíclico. Na verdade, ele está sempre acontecendo, porque estamos sempre renascendo ao mesmo tempo. Com base na nossa própria existência. Claro. O leão, a rê não são os mesmos de um ano atrás. Não são os mesmos de 10 anos atrás. Aliás, fisiologicamente, nós não somos os mesmos de 20 minutos atrás. Então estamos sempre morrendo e nascendo e renascendo. A cada o tempo 20 todo. minutos, todas as células que compõem seu corpo são renovadas. No fenômeno da pequena e grande circulação. Então, fisiologicamente, nós não somos os mesmos em 20 minutos. E aí a tradição nos chama a celebrarmos esse fato de que há um estado de Cristo, do grego ungido, esse estado de pura luz, que na verdade é o que nós somos, independentemente de onde nós estejamos. Esse é o sentido de celebrarmos o Natal. Quando Jesus vai dizer, vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão coisas ainda maiores, e nos dá aí a tradição, o precedente de celebrarmos o fato do seu nascimento, há um convite para nós nascermos, ou melhor, renascermos esse estado mais puro, por isso a criança, por isso o Deus menino, que já é em nós, o estado mais puro da nossa essência. E o mais interessante, por que na manjedoura? Assim como mais tarde, na apoteose da fé cristã, é celebrada a morte e a ressurreição de Jesus, no entanto, a morte de uma forma muito cruel, na cruz, ensanguentado, nu, chagado. E ao mesmo tempo, por que numa manjedoura? Não porque Jesus era pobre, Jesus não vinha de uma família de pobres. José tinha a sua receita, até porque ele era o famoso faz-tudo. Na época, na sociedade do tempo de Jesus, o marceneiro era pedreiro, era encanador, então sempre tinha serviço. Tá. E mesmo a comunidade, depois dos que seguiam Jesus mais tarde, Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo. Mas por que pelo acaso ele acabou tendo que ir para a estribaria, porque não tinha mais vaga nenhuma, nenhuma hospedagem, eles estavam a caminho do censo, cumprindo o protocolo romano, porque é no ambiente mais improvável, é no contexto mais contraditório de nós mesmos, é na nossa lama, é na nossa dor, é naquilo que a gente mais despreza na gente, que reside a grande oportunidade para a gente redespertar a nossa verdadeira natureza. Nesse sentido, de novo, eu evoco a sabedoria do Oriente, que vai justamente cultuar a flor de lótus. Tanto que tem um mantra no Tibete, Om Mani Padme Hum, que seria o mantra da compaixão, que justamente fala isso, bendita seja a joia que nasce da flor de lótus, porque a flor de lótus nasce no lodo, na água barrenta, na lama, tal qual a nossa Vitória Régia. Então, é no lodo de nós mesmos, justamente, que nós temos a possibilidade de descobrir
o Lótus, o trono dos deuses, o trono da divindade. Agora, reverendo, você falou várias vezes aí celebração. É uma festa, uma celebração, é um momento maravilhoso. Por que algumas pessoas ficam tristes nessa época e outras não? Muito bem pontuado, Leão. Porque, na verdade, são acionados vários gatilhos mentais. Exatamente porque o verdadeiro sentido da celebração não entra em voga. Entra em voga uma série de protocolos. E eu me recordo que nos anos anteriores a gente até conversou sobre isso. A Rê até falava, puxa, um Natal em que as pessoas não vão poder celebrar em família. Lembra disso, Rê? Porque a pandemia, as pessoas privadas e talvez a humanidade não entendeu o chamamento do universo, vamos colocar assim. Porque a gente tem que resgatar o verdadeiro sentido. Não é uma questão somente da gente sentar em família, comer a bendita da uva passa, trocar presentinho é o mesmo clichê, né? É tender, é uva Você passa. contra a uva passa? Aí eu acho que a uva passa, Deus criou a uva, o demônio a passa. Mas O demônio passou ela. O demônio passou, né? No ferro ainda. Mas é porque são meros protocolos, é mero clichê. E há um chamamento precioso para a gente transcender a tudo isso, ainda mais nessa era que a gente está entrando, o ano que vem, que vai ter uma série de particularidades, com todo esse resquício de pandemia que a gente vivenciou, para a gente celebrar o verdadeiro sentido. Então, como está todo mundo na superficialidade da celebração, gatilhos emocionais são acionados. Por exemplo, meu pai não está mais comigo, então eu me deprimo. Olha, é mais comum, quem está assistindo nesse momento com certeza vai se identificar. Normalmente a pessoa deu meia-noite um trocou presente, um já está de fogo, aí já começa a lavação de roupa suja em família. O outro está querendo ir embora. O outro já tá, deu 00:10, já vaza porque o sentido se perdeu. Então dá vazão para esses gatilhos emocionais, mas isso não acontece somente no Natal, Leão. Se a gente parar para pensar, quantos gatilhos são acionados em Dia das Mães, em Dia dos Pais, em comemorações, Dia das Crianças, em comemorações que se tornam meramente clichês sociais. E o Natal não pode ser isso, exatamente por conta dessa grande egrégora que motiva a sua celebração. Ao estado que há de mais divino que nasce em nós, independentemente da circunstância. Mas é difícil, né, numa sociedade em que a gente percebe que a superficialidade está tomando conta, está ganhando corpo, né? As pessoas não estão muito aprofundando nos reais sentidos daquelas... É uma coisa que tem a ver com o tempo, né? Com o tempo. Está tudo muito descartável hoje em dia, né? A gente percebe isso nas relações, a gente percebe isso nas relações de consumo com as coisas, quebrou, joga fora, não manda arrumar, porque compensa, está mais barato. Então, tudo fica muito descartável, muito superficial, muito volúvel. Então, isso me dá um pouco de medo, porque dá a impressão realmente de que o Natal vai acabar virando... Não, já virou. Mas vai veja perder só, esse sentido. Lembra né? o que a gente falou agora há pouco? É tudo um processo cíclico. Nesse exato momento que a gente está conversando, segundo as leis da astrofísica, existe algum planeta, ou algum sistema solar, ou alguma galáxia, e quiçá até algum universo paralelo que está sendo destruído nesse exato momento. Enquanto nesse exato momento, alguns desses contextos está sendo criado em algum lugar do multiverso. Segundo a astrofísica, isso é ciência. Então isso corrobora com essa tese oriental de que os apocalipses e renascimentos são cíclicos. Não precisa destruir para construir de novo. Eu acho que toda a desconstrução, ela precede uma reconstrução. Então há um chamamento muito precioso para a gente justamente resgatar esse verdadeiro sentido. Para isso acontecer é necessário que as luzes se apaguem. Eu sinto que a gente está vivendo muito uma coisa assim de destruição. De destruição. Né? Mas, olha, de novo, tá desmanchando, eu estou né? de klezmer, de padre aqui, mas eu vou ter que evocar de novo o povo do Oriente que fala que nós vivemos a Kali Yuga, a era das trevas, a era da escuridão, que seria exatamente isso. Todos os valores, tudo aquilo que a gente concebe socialmente, independentemente da era, está em desconstrução. Mas é isso que permite que o novo sentido ou a ressignificação aconteça. E nós estamos vivendo uma era particular da humanidade em que quem está vivendo agora tem a plena certeza que há muitos milênios a gente nunca viveu tanta qualidade de vida como agora. Talvez se a gente comparar com o Império Rama de 15 mil anos atrás, ou com o apogeu da civilização egípcia, ou dos povos incas, astecas e maias, com uma diferença para esses povos. Hoje nós estamos superficiais. Apesar de toda a tecnologia que nós temos, e sim, no passado tínhamos uma grande tecnologia,
Haja vista, por exemplo, Pumapunco, aqui do ladinho, a 10 quilômetros do Lago Titicaca, nós temos o Santuário do Jaguar, que tem uma tecnologia da forma como as pedras foram esculpidas no local, que nem a alta tecnologia laser da construção civil conseguiu se igualar até o momento. Então, comprova que tivemos momentos apoteóticos de tecnologia, mas com uma diferença para hoje. Os antigos eram profundos. Mas essa superficialidade... As coisas tinham significado. Tinham, porque havia uma questão étnica, de referência, de base, voltar para as bases. E nós estamos muito tecnológicos, com muita qualidade de vida, porém vazios nessa profundidade da essência. Quando você tenta se agarrar a alguma tradição, alguma coisa que é importante para você, você é meio detonado pela porque pela existe massa. essa coisa do padrão, né? Hoje tudo que se globaliza, que vira uma coisa só. Né? E aí fica de perde plástico, individualidade, né? Exatamente, perde-se a essência. Porque você tem que acabar comportando um pouquinho de tudo, tem que agradar gregos e troianos. Aí você vira conservador, você vira um monte de... Né? Isso é bem ruim. E aí é um efeito de pêndulo, né? Dali que nasce, ou é muito libertário demais ou é muito fechado demais. A gente perde esse caminho do meio. Mas, de novo, tudo isso é explicado por essa lei de causa e de efeito, esse processo cíclico. Portanto, quem nesse momento conseguir advogar para si o verdadeiro sentido do que está sendo celebrado, falar, pera lá, por que eu celebro o Natal? Não porque necessariamente eu sou católico ou cristão na forma clássica, independentemente da crença, é porque eu evoco para mim o direito de fazer com que o estado do Cristo seja redescoberto em mim. De novo, na manjedoura das minhas limitações, das minhas contradições, dos meus erros e devaneios meramente humanos. Por detrás de tudo isso, existe uma pureza divinal, tal qual a gota de um oceano, tal qual a faísca de uma fogueira, como diz Camões, que arde sem doer. E isso explica a solidariedade que pinta de repente. É instintivo. Parece que não existiu o ano inteiro. E né? aí as pessoas aproveitam até para lavar a alma. E porque instintivamente, olha que interessante isso, Leão, vários testes psicológicos e neurológicos feitos com crianças de até 2 anos de idade provavam o seguinte: quando elas eram colocadas num teatrinho de fantoches e o boneco amarelo batia no boneco azul e depois esses bonecos eram colocados para elas escolherem, elas escolhiam o boneco que foi a vítima, o boneco azul que apanhou, e rejeitavam o boneco amarelo, provando que o instinto, por assim dizer, da alma, da psique humana é bom. É de acolhida, né? É de acolhida, é de compaixão. Agora você está falando isso, me lembro muito dessa coisa agora das vilãs de novela estarem tão em alta, né? E as mocinhas não, né? E as mocinhas não. Mas aí porque há um fenômeno também interessante. A gente acaba numa coisa quase que voyeurs, compreendendo o vilão. Estão se explicando muito a vilania hoje em dia. A gente se identifica. Só que esse é um processo necessário. A gente se identifica na personagem da novela, mas não traz para si. Para a gente fazer com que o estado do Cristo nasça de fato e toda essa caridade instintiva ganhe um sentido pleno, como você muito bem colocou, não somente nesse período do ano, a gente precisa entender as nossas contrariedades, assumi-las. Falar, peraí, eu estou numa contradição própria do movimento, mas eu não sou isso. Esse é o segredo. É isso que fez com que Buda sentasse debaixo de um pé de figueira. Aliás, é isso que fez com que o Cristo, para além da manjedoura e da cruz, ele iniciasse, pelo menos oficialmente, a sua missão, indo no deserto. Quem que ele foi enfrentar nos 40 dias que são simbólicos? O 40 é simbólico, representa os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Por isso, 40 anos no deserto, 400 anos de escravidão do povo egípcio. O 4 aí tem um sentido cabalístico. Mas por quê? Que tivesse sido uma noite só. Por que o deserto? Quem é esse demônio que ele foi enfrentar, senão ele próprio? Senão o seu lado mais instintivo, mais meramente humano. Você tem que reconhecer isso, acolher isso, para daí purificar. Aí quem sobra? O estado do puro Cristo, o Deus menino em nós.
E o que você falaria para essas pessoas, pegando aqui um gancho na pergunta do Leão, falando sobre essa tristeza, esse gatilho, né, que muitas pessoas têm nessa época do ano e ficam realmente mais tristes, às vezes não querem nem celebrar, querem ficar recolhidas. Que palavra você teria para elas, um conselho? Inclusive tem aqui um comentário da Gislene, ela está dizendo que fica extremamente triste o mês todo de dezembro, né? Ela já perdeu os pais, os avós, tantos que já se foram, né, e deixaram aí esse espaço, esse buraco. Embora tenham, graças a Deus, minhas filhas, meus netos, porém dentro de mim existe um enorme buraco. Posso dar um recado particularmente para a Gislene? Claro. Gislene, você precisa fazer isso pelo seu pai. Ela precisa reconsiderar uma série de coisas pelo pai dela, inclusive para que ele não se sinta culpado do fato dele ter partido. E depois foi a mamãe e foi um processo depois de muito reencontro. Mas ela precisa urgentemente. No processo kármico isso pesa para ele, né? Pesa para ele porque ele se sente culpado pelo fato de tê-la deixado. E o Natal era muito precioso para ele ao redor de toda a família. E ele precisa disso, inclusive, para a própria Gislene reconsiderar algumas coisas com os demais parentes, com os irmãos. Depois ela pode chamar no Insta, a gente continua o papo. Isso. Nossa, tá? com certeza deu um quentinho no coração da Gislene. E exatamente por isso, Gislene, posso te dar um conselho? Se eu fosse ela, assim como se eu fosse cada um de vocês, é o que eu vou fazer em relação ao meu pai, que partiu com 52 anos. Eu coloco uma bela foto dele na mesa, sento com a foto dele na mesa da família e celebro e comemoro. E vou dizer mais, teve uma vez em que eu era missionário na cidade de Ademar e eu não pude celebrar com a minha família, eu tive que celebrar o Natal 100% sozinho. E eu fiz isso, peguei a foto do meu pai e coloquei na mesa. E posso falar uma coisa para vocês? Eu celebrei o Natal com pão puma, regado com maionese, passada na geladeira. Foi um dos natais mais extraordinários que eu particularmente vivi. Gente, que especial. Então, isso. eu vou dar um conselho e tem uma receita do povo cigano que sabe o que eles fazem no Natal, principalmente quando a gente sente falta dos nossos entes queridos e a gente já tem esse gatilho. E para o povo Calon, você não pode citar o nome do ente querido, porque senão você atrapalha ele no além. Se a viúva quer chorar, vai chorar na Catedral da Sé, no último banco, mas não chora no acampamento. E o que eles fazem? Eles pegam brotinhos de feijão, colocam no algodãozinho molhado, põem no pé do presépio, no começo do mês de dezembro, particularmente no dia 7, que é dia de Santo Ambrósio, ou no dia 6, que é dia de São Nicolau, o verdadeiro Papai Noel, eles deixam brotar. E à medida que vai brotando esse feijão, é um convite, até me emociona, a essa ancestralidade que já não está mais conosco, a tomar parte e a celebrar o seu lugar na mesa. E isso é profundamente consolador, porque a gente começa a ver o verdadeiro sentido do Natal nesse detalhe tão simples, a cultuar a vida. A gente se deprime porque a gente fica com um sabor de incompletude, como se a gente tivesse alguma pendência, como se eu não tivesse dito para esse meu ente querido, eu te amo como eu deveria. E aí vem essa sensação de esvaziamento. E quando a gente traz para o agora e entende que ele pode ouvir o pai, que já falei, eu te tanta amo. palavra de sabedoria que a gente está tendo aqui agora, que eu tô assim, com um aperto no coração de ter que encerrar, por incrível que pareça, falta Tem um horário, minuto pra gente tem acabar. horário. Tem muita gente aqui falando o que presente que foi você estar aqui nesse dia, presente, viu, reverendo, com tá com tanta vocês. cultura, com tanta Pra nós história todos, e ao mesmo tempo dando esse colo pra gente com essas palavras tão maravilhosas. Então, vamos deixar uma mensagem de Natal pra gente finalizar esse programa tão especial. Que nós possamos fazer como Francisco de Assis fez quando ele estabeleceu o presépio. Na época o presépio era com seres vivos, exatamente porque Francisco dizia, não, nós temos que assumir o estado do Cristo em nós. Então que você que está assistindo, não importa a sua crença, a sua religião, não importa o que está te acontecendo nesse exato momento, que você possa assumir essa condição de presépio vivo aqui e agora. Que você possa ser a Maria que disse sim, que você possa ser o José que compreendeu o oculto por detrás de tudo isso. Que você possa ser o pastor desprezado pelo seu tempo, que recebe em primeira mão o anúncio do anjo de que o Cristo está na terra. Que você possa ser o rei mago que de uma outra crença atravessa todo o deserto e confia no infinito das estrelas, da luz no meio da escuridão e enxerga os sinais. Mas que mais do que isso, então, você possa ser esse próprio sinal vivo
esse Cristo que nasceu e que através de você o benefício dos seres aconteça, porque a nova terra clama por isso. Nossa, que lindo. Paz, amor Amém. e bem. Amém. Gratidão. Obrigada, a gente está meu vivendo um querido. novo tempo. Um Feliz Natal para a todos, gente. Brasil. Sigam maravilhoso, @Reverendo Lucas Oficial. Um Natal maravilhoso de paz, de luz para todos vocês e muita saúde, gente. saúde. Amanhã tem o especial, né, Leãozinho? Especial lindo para vocês. Beijos, dignidade. Já Até o dia 2 de janeiro ao vivo, gente. Tchau. Tchau, lindo.